Olá pessoal, sejam bem-vindos. Este é mais um vídeo sobre sintaxe gerativa em que estamos aplicando a teoria X-barra. No vídeo de hoje vamos falar sobre sentenças negativas, sentenças que contêm orações com negação. No português, o modo mais básico de fazer uma sentença negativa é através do acréscimo do item não, modificando a frase. Há outras formas de fazer sentenças negativas em português também, só que o acréscimo do não é a maneira mais básica. Então vamos começar por esse tipo de sentença. Em outros vídeos podemos falar sobre outras formas de negar uma oração. Então, vamos lidar com sentenças como João e Maria não vão enviar os convites aos vizinhos, Pedro não viajou, Rodolfo pensou no assunto. E o importante para começar é nós percebermos que o marcador de negação, vamos chamar o não do português como um marcador de negação, se comporta de modo diferente de outros advérbios. Na gramática tradicional, o não é classificado como um advérbio. Só que o não se comporta de modo distinto de advérbios como ontem, hoje, rapidamente, felizmente, porque esses elementos se parecem mais com itens lexicais. Muitos deles são, inclusive, derivados de substantivos e adjetivos. Rapidamente é derivado de um adjetivo, felizmente é derivado de um adjetivo. O não, por outro lado, assim como os marcadores de negação em geral nas línguas, já se comportam de modo diferente, eles se comportam como elementos gramaticais. Então, na nossa análise de orações negativas, nós vamos partir da hipótese de que a negação não é um simples modificador adverbial, mas é uma categoria funcional da hierarquia da sentença. Ou seja, a negação vai se comportar mais como um AGP, um TP, um ASPP, um CP, ou seja, um sintagma de concordância, um sintagma temporal, um sintagma de aspecto, um sintagma complementizador. Nós vamos chamar esse sintagma negativo de negp, é um sintagma de negação. Ele, assim como todos os sintagmas, segundo a teoria X-barra, vai projetar os três níveis. Nós vamos ter o núcleo, neg, a projeção intermediária, neg', e a projeção máxima, neg-p. E nós vamos ter uma variação nas línguas, a depender do comportamento sintático do marcador negativo. Em algumas línguas, o marcador negativo se comporta como um núcleo, logo nós vamos colocá-lo na posição de núcleo de negp. Em outras línguas, esse marcador se comporta como um constituinte máximo, como um sintagma máximo. Então, nós vamos colocá-lo na posição de especificador. Por exemplo, o não do português, o no do espanhol, o not do inglês se comportam como núcleos. Já o pas do francês, o nicht do alemão, parecem se comportar como especificadores, e isso se reflete em diferenças sintáticas que existem no comportamento da negação nessas línguas. E claro, uma observação. Aqui nós estamos falando da negação do não interno à sentença. Há algumas línguas, como o português, em que nós temos o mesmo item ocorrendo na posição dentro da sentença e fora da sentença. Então, não, ele não saiu. Mas em outras línguas nós temos elementos diferentes. Em inglês, não é not, he did not, é no, he did not. Então, estamos falando do not do inglês, por exemplo, e não desse elemento pré-sentencial, o no do inglês. Tudo bem. Então, assumindo que existe um negp na estrutura da oração, a próxima pergunta é qual é a posição que esse negp vai ocupar na estrutura sentencial. E a resposta é depende. Depende de a quem você perguntar. Falando apenas sobre o português brasileiro, existem algumas análises diferentes para a posição do negp. Por exemplo, a análise mais básica é a análise que coloca o negp entre o agrip e o tp. Então, o negp seria selecionado pelo agrip e selecionaria o tp. Uma questão interessante é que, na verdade, a própria divisão do IP em agrip e TP foi proposta por um linguista chamado Pollock por causa da negação. Analisando dados de negação sentencial no francês, ele apontou que não dava para explicar o comportamento da negação
se a gente assumisse que havia apenas uma categoria flexional IP. Então ele propôs que haveria duas categorias e a negação estaria entre elas. Mas há outras propostas. Por exemplo, há autores que propõem que o neg-P, na verdade, está acima do agri-P. Então, nós teríamos a hierarquia neg-P, depois agri-P, depois TP, como vocês veem na tela. Uma coisa interessante é, se vocês leram o Novo Manual de Sintaxe, de autoria de Carlos Mioto, Ruth Lopes e Maria Cristina Figueiredo, por conveniência, eles colocam o neg-P entre o agri-P e o TP, colocam o neg-P no meio desse sistema IP. Na tese de Mioto fez uma tese sobre a negação no português brasileiro, na tese de Mioto ele já coloca o neg-P acima dessas duas categorias. Então reparem que há uma diferença entre o que é o material didático para vocês começarem a aprender, em que muitas vezes nós precisamos simplificar algumas questões, e o que é a discussão realmente teórica sobre qual seria a melhor análise. A melhor análise, na visão de Mioto, na tese dele pelo menos, é diferente da análise que ele propõe no livro didático. Mas também há, para o português, análises como a de Lourenço Vitral, que colocam o neg-P abaixo do TP, como nessa outra representação aí. Na minha própria dissertação de mestrado e na tese de doutorado, eu trabalhei com negação, mas eu trabalhei mais com negação pós-verbal, aquela negação que fica no final da sentença. Então eu adotei uma representação muito simplificada para essa negação pré-verbal, colocando TP e o neg-P abaixo. Eu não entrei no mérito sobre a posição do agri-P, se o agri-P existe ou não. Apenas coloquei, de modo simplificado, o neg-P abaixo de um TP. Aqui, para a nossa análise, nós vamos adotar essa primeira representação do neg-P entre as duas categorias, porque ela seria a mais básica, aquela que está mais de acordo com a proposta inicial de Pollock e pode ser adotada de modo satisfatório. Então, dito isso, como é que ficaria a representação de uma sentença como João e Maria vão enviar os convites aos vizinhos? E aí eu fiz questão de colocar essa sentença que, além da negação, tem verbo auxiliar, tem verbo bitransitivo, para a gente lembrar essas outras questões que nós já aprendemos e não devemos esquecer. Então, nós começaríamos com o agri-P. Aqui, para não entrar no mérito da divisão morfológica, eu vou colocar um traço abstrato de terceira pessoa plural nesse núcleo de agri-P. Ou a gente poderia considerar que é o ão, que é esse morfema, e o verbo auxiliar é apenas o V. Mas isso é uma questão de escolha, não vai afetar, porque o resultado vai ser o mesmo, ok? Então, o núcleo de agri-P é ou o morfema, ou é um traço abstrato que vai representar esse morfema. Esse agri-P vai tomar um neg-P como complemento. Esse neg-P vai ter como seu núcleo o não vai ter especificador, mas poderia ter especificador, vamos ver depois o que poderia ser um especificador de neg-P. Neg-P vai tomar um TP como complemento. O núcleo do TP vai ser justamente o verbo auxiliar, que é o verbo ir, o verbo vai, que depois vai pegar a informação de número e pessoa. E o complemento desse verbo auxiliar, desse TP, vai ser um VP. Nesse VP nós vamos ter 4 elementos: o próprio verbo, o objeto direto, o sujeito, o especificador e o objeto indireto. Então, o núcleo desse VP é o verbo enviar, o complemento é os convites. Ficou o convite aí na árvore, eu não vou refazer essa árvore, aceitem. O segundo complemento vai ser os vizinhos, o PP os vizinhos. O especificador vai ser João e Maria. E nós vamos ter então aí a nossa estrutura profunda completa, com todas as coisas selecionadas em suas posições e combinadas entre si em suas posições de seleção. O que vai acontecer então na estrutura superficial? Então, na estrutura superficial, nós vamos ter alguns movimentos, por exemplo, o movimento do DP sujeito, mas eu vou focar aqui apenas no movimento que abrange verbo e negação. Então, nós sabemos, por exemplo, que o verbo auxiliar vai ter que sair do TP e ir para agri-P, para pegar essa informação de número e pessoa. Só que o movimento de núcleo é um movimento que não pula etapas.
é um movimento que vai dar um passo de cada vez. Aliás, todos os movimentos vão dar um passo de cada vez, só que um passo de cada vez relativizado ao tipo de movimento. Um movimento de núcleo vai ser sempre para o núcleo mais alto. E qual o núcleo imediatamente mais alto ao TP? É o negp. Isso significa que duas coisas vão acontecer, duas coisas podem acontecer. Ou não vai haver esse movimento, porque a negação bloquearia esse movimento, ou vai haver o movimento e o verbo vai se colar à negação. Isso vai depender do estatuto desse elemento negativo. E uma coisa que nós podemos observar em muitas línguas é que a negação, o marcador negativo pré-verbal, costuma ser um elemento fonologicamente fraco, em geral monossilábico, que precisa estar adjacente ao verbo, colado com o verbo. Então, nós podemos assumir que esse elemento é um clítico. Um clítico é um elemento que depende fonologicamente de outro elemento. Então, nós podemos assumir que o vai se move para essa posição de neg-p e há uma fusão entre esses dois itens. Esses dois itens passam a se comportar quase como uma palavra. Só que a representação não termina aí, porque essa não é a posição final. Então, essa nem é de fato a estrutura superficial. Eu apenas estou mostrando como a estrutura superficial foi construída. O vai ainda precisa se mover para a posição de núcleo de agrepe, de agreement phrase. Só que o vai agora está colado na negação. Então, o que vai acontecer é que esses dois itens vão se mover juntos. Vão deixar um vestígio na posição de neg e vão se mover juntos para se colar ao agre-p, ao núcleo de agre-p. Então, nós vamos ter aqui dentro do agre, do núcleo agre, a informação de terceira pessoa do plural, ou morfema, como vocês preferirem representar, e mais o núcleo de neg que foi movido. Esse núcleo de neg foi movido junto com a negação, levando a negação e levando o vai que tinha se movido para esse núcleo de neg. E isso aí vai explicar a ordem sentencial do português. Porque aqui no português brasileiro a negação é pré-verbal e é colada ao verbo finito. Porque no processo de movimento do verbo para receber os seus traços flexionais, o verbo passa pelo núcleo neg, e se cola à negação. E passa a funcionar como se fosse um grande núcleo, como se fosse uma palavra composta. Então, nós temos aí a ordem João e Maria não vão, o vai combinado com o terceiro plural vira vão, enviar os convites aos vizinhos. Se ao invés de vão enviar nós tivéssemos enviaram, nós teríamos o mesmo processo, só que o movimento agora vai começar lá no VP, no núcleo do VP. O verbo enviar é que se moveria primeiro para o núcleo T, depois para o núcleo neg. No núcleo neg ele se colaria à negação, ou o contrário, a negação se colaria a ele, porque a negação é que é clítica. E depois negação e verbo se moveriam para a posição de agre. Então, sabendo disso, vocês podem representar a estrutura da sentença 2 e da sentença 3. Pedro não viajou, Rodolfo não pensou no assunto. No próximo vídeo, nós vamos continuar falando de negação e vamos falar de outros tipos de sentenças negativas. Por hoje, nós ficamos por aqui. Até a próxima e Deus abençoe vocês.